Empoderadas. 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 Oi, pessoal! No episódio de hoje do Empoderadas, eu vou conversar aqui com a Letícia e com a Aline sobre os aprendizados que elas tiveram ao longo desses 10 anos trabalhando com grandes marcas, que as fizeram mudar ali o posicionamento da agência e se posicionar como uma agência de atendimento premium. Vamos descobrir agora. Eu vou falar sobre um assunto que eu sei que vocês têm um cuidado gigante, que é o contato que vocês têm com os clientes, né? Eu acho que isso é algo que caracteriza bastante a FI, né? E esse atendimento premium que vocês têm entregado, né, para todos esses clientes, né, que estão com vocês agora. E é algo que, ao longo desses 10 anos, vocês já compartilharam aqui nos outros episódios, que já atenderam grandes marcas de diversos segmentos, né? De Smart Fit a Packing Group, de Biorritmo, passando por, né, pela Bayer. Então, vocês têm uma experiência já consolidada com grandes marcas. E eu acho que a gente pode explorar aqui como vocês foram se adaptando, né, a essa, e se transformando, né, nessa agência, de uma agência que mais tradicional para um posicionamento mais premium, né? Que já tem acontecido nos últimos anos. Então, atender esses clientes, né, de forma personalizada é muito uma marca registrada de vocês. E eu queria saber como vocês fizeram essa mudança, né, do modelo de negócio ou dos processos mesmo para chegarem, né, nesse atendimento premium. A gente já conversou, e já sei, né, pelo que a gente conversou aqui nos bastidores, que hoje as contas têm os seus próprios owners, que, né, centralizam ali as informações, né, do que fazer o contato ali do atendimento das contas. E hoje tem uma estrutura também que vocês conseguem ser mais adaptáveis, né, a cada cliente. Então, preciso entender aqui agora como vocês fizeram o pensamento primeiro, né, porque vocês precisavam fazer essa mudança e de que forma vocês colocaram isso na prática. A gente entendeu que não valeria a pena trabalhar para não impactar. Se a gente não levasse de fato o resultado, não seria bacana a gente continuar tocando o negócio. E quando a gente não valoriza a qualidade, quando a gente não põe isso como um ponto principal, a gente acaba acumulando um número muito alto de clientes, né? Hoje a gente trabalha com a metade dos clientes que a gente tinha há 5 anos, e só que de uma forma muito mais específica, muito mais abrangente, entendendo as necessidades, acolhendo as mudanças que eles querem que faça de última hora, e também com um ticket médio mais alto, né? Isso possibilitou que a gente desenvolvesse tanto a nossa equipe, quanto até mesmo mantesse uma conta que a gente apoia do ponto de vista social por um preço muito mais baixo que a gente cobra. Então, na verdade, a gente está fazendo um trabalho aí que abrange um leque muito grande de resultado, né, de possibilidades do ponto de vista de resultado. Quando você tem um número muito alto de clientes, é muito difícil você manter a qualidade. Então, hoje a gente está crescendo aos poucos. A gente botou como meta, né, Aline, um crescimento que é bem ponderado. A cada ano, a cada 6 meses, a gente fecha um grande cliente. É que, para vocês entenderem, a gente só faz contrato mínimo de 6 meses, mas os últimos clientes estão com a gente há anos. Então, assim, 5 anos, 3 anos, 4 anos. A gente não tem clientes, a gente tem o último cliente que está com a gente há um ano é a Bayer. Então, a gente sempre abre uma nova vaga para um grande cliente e para um formato que é muito de parceria, que é de entendimento mesmo do que ele precisa dentro dos serviços que a gente já realiza, né? Mas até trabalhando com outras agências parceiras deles, etc. Mas é de uma forma bem que o trabalho dure, que seja de longo prazo, que traga bastante resultado, né? Eu acho que a gente entendeu isso há algum tempo, acho que faz esses 5 anos ou um pouco mais, que não valeria a pena entregar, assumir todas as contas que apareciam, todo mundo que vinha atrás da gente, que não era o nosso perfil. Hoje eu chamo de ajuda ou de talvez uma consultoria. A gente dá uma consultoria para empresas que ainda não podem pagar, né? O ticket médio que a gente cobra mensalmente. A gente ajuda elas a estruturarem alguma parte de planejamento de marketing ou de gestão de conteúdo com a parte estratégica, mas a gente faz algo pontual e entrega para essa empresa, mas a gente não assume mais serviços mensais com alguns clientes que ainda não estão dentro ou do escopo ou não estão dentro do ticket médio que a gente gostaria, porque a gente acha que acaba prejudicando, né? A gente nasceu
de clientes menores mas logo os grandes, a gente teve possibilidade de assumir grandes marcas. E o que eu entendo hoje é que a gente quer até criar, um dos nossos objetivos, criar uma forma física de impactar todas as marcas de qualquer tamanho, né, com o que a gente estuda, com os nossos insights, com tudo isso, e que seja acessível para todo mundo, mas que não sejam marcas que a gente vai executar, que isso chega num custo até para a gente muito alto mesmo de executar com excelência. Agora, sobre o atendimento, o relacionamento com o cliente, isso ainda é uma coisa. Hoje a gente tem um owner, já faz anos, por conta, ele que faz a distribuição entre os departamentos de design, de copy e de audiovisual dentro da agência para as pessoas responsáveis. Só que hoje a gente ainda quer melhorar alguns pontos, que, por exemplo, é a organização desse atendimento, por exemplo, o formato de fala, o que vai ser falado, o que não vai ser falado. Eu acho que o tom de voz a gente já tem um pouco da agência, como a gente gostaria, a gente fala disso muito com eles, o que não deve falar e tal. Mas a gente queria uniformizar a chegada desse cliente e esse atendimento ainda melhor. A gente teve até uma palestra, um call que a gente participou no grupo de network que a gente faz parte essa semana com uma mulher super fantástica, que é a Júlia Molina, do Eleva Consultoria. Ela falou bastante disso. Ela é ex-Tiffany, ela foi gerente de marketing na Tiffany 10 anos, então ela fala muito desse atendimento premium e é uma pessoa que a gente já quer talvez contratar para fazer os processos, montar os processos da FIA agora para os próximos 10 anos, já que a gente chegou nesse ponto de maturidade, de entendimento dessa chegada, da chegada das novas marcas e como a gente quer manter as antigas também. E eu acho que esse processo ele foi surgindo aos poucos, de acordo com as necessidades que a gente foi sentindo, e também com esse processo que a Letícia comentou de uma diminuição do volume de clientes para uma quantidade menor. Então, isso também nos possibilitou ter um owner para cada conta, que justamente faz essa centralização, porque a gente foi identificando alguns problemas. Acho que um dos problemas era uma questão de, às vezes, ter ruído realmente, assim, de comunicação, né? Então, quando não é uma única pessoa que atende uma conta, uma parte da informação chega para uma pessoa, outra parte da informação chega para outra pessoa, e aí, no final das contas, ninguém está sabendo exatamente tudo que o cliente já passou de informação, né? E aí você acaba tendo alguns problemas, né? Justamente por isso, né? Você às vezes faz uma entrega que não está exatamente adequada àquilo que o cliente pediu, porque uma parte da informação se perdeu, né? Então a gente, acho que ao longo do tempo a gente entendeu isso, a gente também foi percebendo e acho que a gente foi comunicando também isso internamente, né, para os nossos colaboradores, que os nossos clientes também passam por desafios, né? Então, eu acho que isso é um ponto assim muito importante, né? Não é só a gente que tem os nossos desafios internos de organização, eles também têm, né? Às vezes a equipe fica também diminui, né? Porque saiu um colaborador ou porque naquele exato momento eles não conseguiram contratar outra pessoa. Então, ter um owner faz com que a gente entenda também esse momento que o cliente está passando, para que a gente consiga se adequar, né? E consiga continuar fazendo as entregas que ele precisa. Então, acho que veio muito de tudo isso. E também alguns clientes trouxeram isso para a gente, né? Eu quero um atendimento exclusivo. Então, também veio de uma necessidade que a gente atendeu de alguns clientes. Isso veio, essa identificação, né, dessas necessidades veio de conversas, é o que você falou, tanto partir, né, deles para vocês e vocês para eles, que ao meu ver, assim, eu vejo muito que vocês prezam pela escutativa mesmo, de entender essas dores, né, o momento, né, ali do cliente. Vocês percebem que esse cuidado maior, né, como ouvinte, né, reflete nos resultados que vocês têm com os clientes e, de repente, até a Letícia falou sobre clientes com relações mais longas, né, são longevas. Vocês acreditam que essa escutativa e esse, né, entendimento aí das necessidades das marcas tem feito com que essa relação seja mais duradoura? Então, eu acho que tem um ponto muito bacana que você citou, que são as relações longevas, assim, a gente como gestoras de negócio, a gente entendeu que mais do que a chegada de muitos clientes,
a parte lucrativa de um cliente está em ficar com a gente muitos anos. Primeiro que você tem um processo de aprendizado de equipe muito menor a cada ano, que isso tem um custo muito alto, né? Você monta uma equipe, chega um cliente, você tira uma pessoa que já é sua para liderar, aí você contrata outras pessoas, você tem um processo de aprendizado que é muito árduo e ele custa muito. Então, quando o cliente entra e fica pelo menos 3, 4, 5 anos com a gente, ele é muito mais lucrativo do que um cliente que vem pagando, às vezes, 3 vezes mais e fica 6 meses, né? Não faz um trabalho tão bacana. Então, isso é um aprendizado. Agora, sobre o outro ponto que você levantou, eu acho, Giz, que mais do que uma escuta ativa, às vezes nenhum cliente sabe o que ele precisa para melhorar a comunicação com as agências dele, né? Alguns você vê, você percebe que eles estão implementando processos, colocam essa comunicação com as agências em primeiro lugar, começam a fazer reuniões semanais com todas as agências juntas, e isso realmente move, né, as coisas de uma forma muito eficiente. Outros não estão nem preocupados, então a gente tem que ficar colhendo informação. Então, como a gente não trabalhou em agência, acho que é um ponto importante, eu só trabalhei em empresa, só fui corporativa, a Aline só foi corporativa. A gente não sabe como é isso dentro das agências tradicionais. A gente até tem amigos e tal que trabalham em agências, né, tradicionais, e a gente às vezes pergunta como é, né? Faz networking, troca informação, mas a gente desenvolveu os processos. Então, isso também deu uma liberdade grande da gente, de fato, ser eficiente. Esse negócio do owner parece bobeira, mas quando você está numa agência grande, você faz 3 serviços dentro dela, às vezes você tem 3 pessoas, né? E daí a informação vai ter um evento, aí tem a parte de assessoria de imprensa que chega de um jeito para essa pessoa. Tem a parte de conteúdo, que é o que a gente faz, chega de outro. Tem a parte de design, que a gente faz também na agência, chega de outro. Então lá não. Lá você tem o Felipe cuida de biorritmo, o Juninho cuida de X conta. Então, o fato é que tudo vai entrar por eles e eles que vão distribuir. Ah, a empresa quer fechar um serviço da parte de design de uma feira, a gente faz feiras internacionais para alguns clientes que participam. Beleza, a gente faz todos os mockups, a gente faz toda a parte, mas é tudo, a gente pode falar até que às vezes a gente é uma agência full service, a gente é melhor em algumas coisas, mas a gente faz tudo por um canal só. E a gente quer mais clientes, todo mundo quer, mas a gente vai abraçando-os de forma bem calma, eu acho, hoje, e de forma que realmente para a gente faça sentido do ponto de vista de lucratividade de longo prazo, entendeu? E eu acho que o cliente começa a enxergar a gente mais como um parceiro, assim, real, Exato. né? Não só como uma agência ali contratada, mas como um parceiro que, independentemente do momento ali que estiver acontecendo com ele, a gente vai fazer a nossa parte, até mais do que seria a nossa parte, para a gente conseguir manter o atendimento, né? Acho que isso já aconteceu na agência e eu acho que é por isso também que a gente permanece. A gente foi também entendendo a força dessa relação, né? Não basta só você entregar um projeto, entregar um conteúdo, né? Você precisa também criar esse relacionamento mais próximo, né? E que, de fato, o cliente te enxergue como um parceiro, assim, para ele, né? A gente tem marcas que já tiveram agora nos últimos anos a troca de 3 gestores de marketing e a gente continua sendo a agência de todo o conteúdo. Então, acho que isso tem um significado muito grande. Não quer dizer que a gente vai ficar lá para o resto da vida, mas a gente se adaptou a 3 grandes visões que mudaram completamente a percepção da marca no mercado. Assim. Então, assim, né, cada gestora veio com a sua o seu objetivo, né, as suas metas, né, e que foram divididas e impostas também ao nosso trabalho, né. Então, acho que isso é importante, a gente se adapta mesmo e vai buscar e vai pesquisar e vai entender de todos os pontos de vista como a gente vai fazer com que aquilo aconteça da forma mais eficiente, sabe? E cada um dá importância também mais a uma coisa ou a outra, né? Sim, Então, tem gente né, tem gestor que dá mais importância a dados, tem gestor que vai dar mais importância à parte visual. Então, a gente também vai se adaptando a isso, vai entendendo o que para ele é mais importante, qual é a maior necessidade,
para a gente também fazer essa entrega. Às vezes tem algumas coisas que podem até parecer simples, mas, né, tem empresas que gostam de receber um cronograma de conteúdo de redes sociais numa planilha. Tem outra empresa outro gestor que não consegue, ele quer enxergar ali dentro de uma apresentação, ele quer ver como vai ficar aquilo dentro de um calendário, realmente, né? Ele tem uma outra percepção visual daquilo. Então, é um detalhe, assim, né, que a gente pode falar, mas a não adaptação a esses pequenos detalhes também vai minando essa relação, né? Nossa. Essa adaptabilidade aí que vocês desenvolveram, dá para ver que foi um dos grandes aprendizados lidando, né, trabalhando, prestando serviço, né, para essas grandes marcas. E errando também, E- né? E errando bastante, perdendo alguns clientes no meio do caminho que queriam ver o formato de planilha. Teve uma época da nossa vida que a gente ainda tinha um fim de adolescência. A gente falava, essa não é a melhor forma, essa não é a melhor forma. Mas, tipo, a melhor forma é a forma que o cliente quer ver, entendeu? E é muito engraçado isso, né? Depois que você vai ficando mais velha, você vai, meu, não faz sentido nenhum ficar teimando com a forma. Na verdade, a gente cria estratégias, né, Aline? Nesse contato distante desses docs, a gente, né, eu falo muito com a minha equipe assim, esse doc não está estratégico o suficiente para chegar no cliente. E quando eu pego um doc que não está estratégico o suficiente, eu também sou bem visual, eu fico super, super nervosa, até hoje. É uma coisa que me abala, assim, emocionalmente. Eu falo, gente, porque não dá para eu ver tudo todo o tempo de todos. Daí eu falo, gente, esse relatório tá indo com essa parte visual, isso não tá estratégico o suficiente, sabe? A pessoa precisa sair completamente convencida de que a gente tem a melhor regulação de design, a melhor pesquisa de design, mas design funcional. Não é o design de coisa linda. O de coisa linda a gente pesquisa super, a gente tá sempre dentro das tendências. Mas o design que vai fazer a pessoa ler aquilo com facilidade, entendeu? Acho que esse é mais importante ainda. E ainda falar dos erros, né? Então, Sim. colocando como, não como erros, mas como aprendizados, né? Eles estão ali lado a lado. Tem mais algum outro ponto, né, que vocês veem que estar trabalhando, né, com essas grandes marcas e ter trabalhado, né, com outras tantas que já passaram, saíram, ou até as menores, né? Vocês conseguem colocar algum outro aprendizado aí, pensando, né, na adaptabilidade, na flexibilidade, né, que vocês já trouxeram? Tem algo que vocês acabaram sendo moldados pelos clientes e você fala, isso aqui foi algo que veio de fora e Abraçou. a gente abraçou. Eu acho que tem uma coisa na agência, eu apreço a números. Eu acho que veio imposto, sabe? A gente se desenvolveu muito. Eu sou uma fã, né? Eu não deveria ter estudado comunicação, eu acho, mas tudo bem, é muito bom. Mas eu sou muito mais apaixonada pela parte de números, os relatórios, as coisas. E, tipo, mas mesmo apaixonada, teve uma hora, assim, que teve gestores que impuseram uma parte de desenvolvimento de relatório, e teve gestores que impuseram e nunca leram um relatório também, né? Mas acontece. Mas que impuseram e fizeram a gente se desenvolver. Eu sou muito agradecida aos clientes mais perversos, porque a FI só tá aqui hoje porque a gente foi escalando junto com eles. À medida que eles puxavam a gente, mais a gente se desenvolvia, mais a gente ia procurar, mais a gente pesquisava. No fim, a gente chegou nesses 10 anos, né? Sólidos, com uma carteira de cliente bacana e com uma experiência muito bacana, né? Assumindo desafios aí bacanas, mas porque os clientes também exigiram muito da gente. Assim, a gente passou por grandes clientes, clientes bem exigentes. Agora, já teve situações super difíceis, a gente está falando de atendimento ao cliente, né? Já teve situações de pessoas próximas que reclamaram que a gente não estava sendo educado com a pessoa que era o atendimento, só que a pessoa tinha sido super grossa com os nossos colaboradores. Então, o cliente, às vezes, também não vê lá na conversa o lado dele, né? E eu já tive que falar que não ia mais atender cliente por conta de falta de educação com o time, né? E tiveram horas que a gente teve que ir lá e ser mal educado, né? Devolver também, né? Nesse mesmo padrão, né? Agora, tem muita gente bacana, também muita gente legal. Tem gente que só é exigente e é muito bem educado, né? Agora, a coisa dos números também dentro da área de marketing, eu acho que a gente tem uma certa facilidade para ir com isso para frente. E para realmente entregar, sabe, todo mês aquele relatório gigante, todo mês aquela análise de dado que a gente realmente faz, usar as ferramentas de inteligência, Buzz Monitor,
estilingue e tal, aprender a mexer em tudo que existe, né? Hoje a gente fala, a pessoa pergunta, mas vocês fazem CRM? A gente faz gestão de CRM, a gente faz desenvolvimento de régua, de e-mail marketing, conversão. Qual plataforma? Não, a gente usa do cliente, Salesforce, SAP, todas que existem. Então, tipo assim, o que a gente não sabe, normalmente a gente vai aprender, né? Normalmente não sou eu, tá? É a Kellen que vai aprender. Mas ela aprende tudo, ela é muito boa. E, tipo, a gente tem essa parte de inteligência que fica debaixo do escopo dela, desenvolvimento. Então, depois que ela aprende, se outra pessoa precisar aprender na FI para tocar o cliente, ela vai lá e desenvolve a pessoa, assim, né? Dentro daquele. Então, tipo, existem processos já que às vezes não para todo mundo fora não fica tão claro, mas para mim, para a Aline, é muito claro como a gente vai tocar aquele novo projeto que está vindo. E o atendimento do cliente passa por esses processos, né? Porque a gente vai desenvolvendo todos eles dentro da agência para o cliente se sentir mais confortável, né? Recebendo o nosso trabalho. E tem uma coisa, né? Ela falou sobre, às vezes, né, isso, né? Às vezes o cliente exige da gente alguma coisa e a gente se desenvolve, como foi com essa questão dos dados, dos relatórios. E eu acho que até isso também foi um aprendizado para a gente, assim, porque tem líderes e gestores que estão muito dispostos a realmente conversar e a trazer para você, olha, isso aqui não está atendendo o que eu preciso, né? Isso aqui eu estou satisfeito, isso aqui não. Como é que a gente vai melhorar isso? Então, isso que a gente tem hoje também de querer ter essa escuta e fazer as coisas acontecerem melhor, também veio né, de gestores que fizeram isso com a gente, né? Então, muitas vezes a- pode-se pensar, né, que uma relação de uma agência com né, um cliente com a agência sempre termina de uma forma ruim, mas eu acho que não, porque hoje a gente passou por experiências em que esses clientes vieram até nós para fazer as coisas darem certo, para fazer funcionar. Então, eu acho que esse também foi um aprendizado assim que a gente teve e que nos impulsionou também a querer fazer isso com os outros clientes, né? Então, E tudo que a gente faz para um dentro da agência a gente replica. Então, assim, deu certo, a gente chegou num nível melhor aqui por conta de alguma coisa, a gente vê que aquela parte ficou muito melhor para um cliente, então a gente passa olhando todos os documentos, como é entregue todo o conteúdo dos outros e pede para mudar tudo de todo mundo, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, assim. e trabalhar com nichos diferentes também acho que foi muito importante para A gente acredita muito nisso, a gente não gosta muito de atender concorrentes. Então a gente vai estudar o nicho da pessoa profundamente, mas a gente fica sempre com um cliente de cada nicho, né? e sempre traz para a gente assim uma busca de informação e de aprendizado e como é que nesse nicho o que é mais importante para esse cliente, né? Qual o canal de comunicação, né? Como é que como é que para ele funciona melhor, vende melhor, né? Quais as principais necessidades dos clientes deles. Então, isso tudo também trouxe para a gente uma bagagem muito maior do que a gente tinha, obviamente, quando a gente começou, assim. A Lei falou sobre algumas plataformas digitais e ferramentas digitais, né, que você falou. Sendo necessário, a gente corre atrás, ou a gente aprende, né? Ou a gente oferece, né, o serviço para o cliente, ou o cliente Sim. trazendo, vocês aprendem, né? E a gente viu muito na pandemia que vocês como já falaram, né, a FI já nasceu digitalizada, já nasceu digital, e não foi um baque tão grande nessa fase da pandemia se adaptar tanto ao modelo de trabalho, né? Quanto até o uso das plataformas. Nesse caso, né, que vocês passaram pela pandemia, e a gente já falou num outro momento, em outro episódio, que você falou que até vocês cresceram, né, na pandemia. Como foi aí, né, passar por esse momento, se adaptar vocês já estavam no modelo digital, mas adaptar o cliente, né, essa entrega, né, também para o cliente estar mais digitalizado. E depois agora a gente tá vendo um momento que parece que tá vindo para um equilíbrio, né? Também o cliente e as suas necessidades, né, estão indo também para o offline. Então, como vocês estão fazendo essa transição e entendendo o que os clientes, no geral, que vocês estão atendendo, estão valorizando mais? São essas experiências online? São as offline? Conta pra gente aí como vocês estão enxergando esse momento atual. Eu acho que a pandemia foi um marco, né? Então, assim, a gente percebeu que a gente era muito bom em time e em digital com a pandemia, que é uma coisa triste,
mas foi. As pessoas estavam muito atrasadas, as empresas, às vezes até os clientes, em relação a gente. Como a gente era eficiente em processo, como a gente era eficiente em dividir projetos com pessoas que estavam em vários estados e resolvê-los, dividir problema também, né? E conseguir resolver os problemas dos clientes. A gente viu que a gente tinha uma força e a gente começou a perceber que a gente estava um pouco à frente por ter trabalhado assim, à distância. E nos últimos anos a gente tem visto, acompanhado um processo contrário, nos últimos 4 anos depois da pandemia. Os clientes começaram a voltar a investir demais em experiências offline, tanto para os seus clientes, quanto entender que gostariam de ver a gente também, de estar conosco para resolver problemas de planejamento, da gente visitar unidades Fabris, por exemplo, da gente, enfim, conseguir fazer os takes, os vídeos, os conteúdos do jeito que a gente gostaria. Um maior investimento para a gente estar mais próximo, sabe? A gente tem percebido que eles têm contratado serviços extras, que eles têm pedido para a gente acompanhar algumas outras coisas de forma presencial, sabe? É, alguns clientes não mudaram tanto porque eles não pararam de ser off, eles são completamente presenciais. Os clientes que são completamente presenciais, eles não estão passando tanto por isso. Os clientes que os colaboradores, tudo, trabalham de forma híbrida e tiveram essa parada, essa coisa, ou estão investindo desde a pandemia, demais que a pandemia forçou muito o investimento também na parte de desenvolvimento de marca no digital, as pessoas agora começaram realmente a nos pedir para estarmos, sabe? Às vezes a gente escuta, nossa, vocês não vieram no evento tal. A gente nunca escutava, tava bom demais, a gente tá longe e, tipo, tá entregando. Agora a gente já recebe esse tipo de cobrança, entendeu? Isso acaba movimentando a vida da gente como um todo, né? Tô voltando para São Paulo, porque eu passei esses últimos 4 anos morando exatamente da pandemia para cá, porque tinha zero necessidade de eu estar tanto aqui, de eu visitar tanto os clientes, de eu participar tanto do que eles geram, né? E agora eu vi no último ano que teve uma necessidade muito maior, que eles gostam, que eles estão marcando reuniões de apresentação de estratégia presenciais. Então, assim, o que não acontecia há alguns anos. Então, a gente também está acompanhando agora esse movimento da volta, né? E, sinceramente, a gente está com um pouco de necessidade também do off. É engraçado como a sociedade se organiza da mesma forma. A gente acha que a gente é um alecrim dourado, mas a gente não é. Se os clientes estão com uma vontade de ver mais gente, a gente provavelmente também está com uma vontade de ver mais gente, de estar pertinho mais, de encontrar mais. Então, assim, a gente também está nessa fase um pouco, né? E a gente sempre acreditou, né, quando a gente sugeria ações para os clientes, claro, na pandemia não, mas apesar da gente ser digital, a gente sempre acreditou muito na força do offline também, né? Então hoje a gente vê isso voltando a ser mais presente para os clientes e até, né, depois a gente vai ter um programa específico para falar de tendências, mas é uma tendência, né, hoje geral, assim, né, essa necessidade, né, dos seres humanos voltarem a estarem juntos, presentes, então acompanha, na verdade, essa tendência e a gente também, né, está se preparando para acompanhar e para atender essas novas necessidades. Bom, assim, a gente sabe que atender grandes marcas, né, significa lidar com prazos, com ajustes, com imprevistos em cima da hora, com essas vivências, né, cara a cara, né, que podem também dar muitos problemas. E aí, como vocês mantêm aí, né, tanto vocês quanto o time, né, e os processos todos preparados para se adaptar e se antecipar até, né, a essas demandas e oferecer soluções rápidas, que é o que o cliente quer, né, não quer que vocês se demorem muito, né, encontrando uma solução. Eu sempre acreditei muito em timing, né? Timing para as coisas. Eu acho que eu e a Aline, né, Aline, eu sempre falava, Aline, chegou a hora, a gente tem que entregar. Então, eu acredito muito nesse tempo que tem coisas que precisam ter um tempo de eficiência, assim. E hoje, realmente, tem uma demanda muito grande quando você faz uma gestão de redes sociais, por isso que às vezes as pessoas não querem fazer. Porque elas têm muita troca, né? O gestor aconteceu mais um evento, ele nem sabia. Ele tem 25 lojas em shopping para administrar, ele não sabe, né? Às vezes chega uma coisa bacana, ele quer trocar. Ele entregou
todo o packing da Coca-Cola, sei lá, do plástico, do Rock in Rio. Ele nem sabia que aquela unidade ia entregar, entendeu? Tipo, ele quer trocar também. Então, a gente tá ali pronto para se adaptar, sabe? Hoje a gente está dando até mais atenção para isso, né? Porque é um valor da FI. Ser eficiente é um valor da FI. E ser eficiente é não ser abusado pelo cliente, né? O cliente tem um limite dele pedir troca ou de prazo, de tudo que a gente vai impondo, a gente vai falando, a gente não pode receber isso a tal hora, hoje a gente não vai conseguir trocar mais e tal. Mas, no geral, a gente tenta agradar e atender a tudo que eles pedem, porque a gente acredita que isso gera um conforto muito grande para a marca. Ela acaba fazendo mais da forma que ela gostaria e vendendo mais o peixe, o que ela gostaria de vender, né, nas vitrines. Então, a gente garante essa parte de eficiência, tendo um time que é também todo ele de todo mundo. Então, quando a gente falou de time de milhões, a gente falou disso, né, dos owners passarem as demandas internas, né, só os owners falam com as marcas, e dentro, quem está com mais tempo, todas as tarefas são divididas iguais, e isso gera uma certa eficiência. Não tem a Ana Design da Biorritmo, ela é, na maioria do tempo, design da Biorritmo, que é um cliente nosso, mas ela também pode atender outro cliente, isso garante eficiência nos dias que a Bio precisa de mais tempo e outros designers que tem lá dentro e garante eficiência para os outros clientes também, entendeu? O desenvolvimento desse processo acho que foi fundamental para a gente conseguir dar vazão realmente a isso. Virou até um slogan, né, da FI, construções criativas e processos eficientes. Então, é um dos valores realmente centrais, assim, do nosso trabalho. E também a gente entende que tem essas necessidades que surgem dos clientes, que eles realmente, de fato, ali né, não conseguem dominar tudo que está acontecendo, né? Às vezes é impossível, e aí surgem essas demandas de última hora, mas também a gente trabalha com rede social, que é uma questão né, a gente não pode ficar completamente preso a um planejamento, porque exato. as coisas acontecem nas redes sociais, né? Entre uma tendência, entre um assunto que está todo mundo comentando e você tem que se adaptar a isso. Então, ter esse processo facilita com que a gente também esteja em cima dessas tendências, não só para atender o pedido do cliente, mas para a gente mesmo sugerir para ele. Olha, hoje a gente tinha esse post, mas isso aqui está super em alta, vamos trocar? A gente vive trocando assim. Entrar em conversas ali Que a gente não entraria se a gente for estático, né? Que a gente, como agência, a gente não acredita em quem vende packing de posts frios, que é o que a gente chama no jornalismo, que a Aline me ensinou frio, né? Aquele conteúdo que ele não tá ligado a uma coisa que tá acontecendo. A gente não acredita nisso. A gente acredita, sim, num planejamento de campanha, que o cliente tem as campanhas dele, né? Guarda-chuva, eles trazem pra gente, tem o tema que ele quer falar no mês, a gente vai trabalhar aquele tema, mas com liberdade para se adaptar ao que está acontecendo nas redes, ao que as pessoas estão mais falando, que tiver relação, né? Que seja pertinente com a marca, né, também. Então, acho que isso é muito importante, assim. Bom, meninas, a gente tá se encaminhando aí, né, pro final desse episódio. Se vocês quiserem deixar ainda algum recado final, algo que vocês tenham aprendido aí nos últimos tempos e que vocês absorveram para a filosofia da FI. A gente tem aprendido bastante sobre atendimento ao cliente nos últimos tempos. A gente foi numa palestra do João Branco, que escreveu aquele livro Desmarketize-se, que foi gestor do McDonald's muitos anos, e ele falou uma coisa que a gente, às vezes, quando era no início, a gente ficava meio, que cliente folgado, e não sei o que, não sei o que. Mas que atendimento ao cliente, ter um cliente, né, é um ato de servir. Então, a gente realmente está ali a serviço do cliente, né? O que o cliente precisa, a gente vai atender. E acho que isso é muito importante. E quando ele fala disso, ele fala também da eficiência do McDonald's, né? E do quanto ele mudou as coisas no McDonald's para atender melhor os clientes, né? Então, e encantar os clientes. E sempre mentalizando essa frase, esse aprendizado, assim, acho bem bacana. Legal, obrigada por compartilhar. E agora, né, se tiver algum interessado, né, em virar cliente também da FI, procurando vocês, Sim. entrando no site da FI. Redes sociais, Google.
É. Então tá, gente. Se tiver fila de espera, pega a senha. Em algum momento aqui, a Letícia comentou que eles a cada 6 meses, né, abrem espaço aí para uma marca nova receber esse atendimento premium deles. Então, é possível. Há espaço, Letícia? É espaço. Eu, nesse momento, tenho um espaço de um cliente que saiu e um cliente novo para começar no começo do ano, né? Então, a gente tá com esse espaço aí. É isso. Então, vamos aguardar quem vai ser o próximo sortudo. Então, vamos finalizar por aqui, mas a gente se encontra no próximo episódio bem em breve. Obrigada. Obrigada, Giz. Obrigada, Beijos. Tchau!